Seja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a Deus. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos atravessaram a Galileia. Ele não queria que ninguém soubesse disso, pois estava ensinando a seus discípulos. E dizia-lhes: o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens, e eles o matarão. Mas 3 dias após sua morte, ele ressuscitará. Os discípulos, porém, não compreendiam estas palavras e tinham medo e perguntavam. Eles chegaram a Cafarnaum. Estando em casa, Jesus perguntou-lhes: o que discutíeis pelo caminho? Eles, porém, ficaram calados, pois, pelo caminho, tinha discutido quem era o maior. Jesus sentou-se, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último de todos, e aquele que serve a todos. Em seguida pegou uma criança, colocou-a no meio deles e, abraçando-a, disse: quem acolher em meu nome uma destas crianças, é a mim que estará acolhendo. E quem me acolher está acolhendo não a mim, mas aquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a Deus. O tema: Deus e os homens e Deus. Religiosidade e falsas ilusões, poderíamos dizer hoje, não? O que vem a ser, então, uma religiosidade? O que vem a ser a vida da gente? Porque uma religiosidade que não produz vida não existe. É um sonho, uma quimera, uma ilusão. Então a lógica é muito clara em Cristo. Primeiro, no livro da sabedoria, onde já está tudo escrito, vocês podem ver que Jesus, ele repete depois aquilo que o livro da sabedoria fala. Só que no livro da sabedoria coloca a história no meio dos homens. Vamos eliminar do meio. E vocês podem ver que pode ser políticos safados, mas o povo vota. Porque o povo também é safado. O povo também quer tirar proveito. Se fala de justiça. Vocês podem ver que os programas políticos são maravilhosos. De acordo com os homens, eles vão criar um mundo que é um paraíso sobre a terra. Vou enaltecer as pessoas, vai ficar isto, aquilo, etc, etc. Não? Isso que eu digo, história dos homens, o sonho dos homens. E a realidade de Deus, que é a única verdadeira religião. A unidade ou a união entre o princípio da existência, que é o próprio Deus. Então vamos ver simplesmente o primeiro ato de fé. O primeiro ato religioso por parte de Deus. Ato de fé nosso, que acreditamos. Então vocês vejam a natureza, tudo, estiagem, ou primavera, ou frutos. Do nada foi criado tudo isto. Não interessa como. A ciência pode se divertir à vontade, maravilhosamente à vontade, para descobrir como foi criado isto. Deus não vai proibir, não. Ele vai ficar feliz. Se nós, os homens, descobrirmos como ele criou toda esta harmonia do universo. Então, do nada nasce
uma realidade visível aos nossos olhos. Primeiro ato de fé. Crer que existia um princípio de vida, que depois esse princípio de vida, que é a própria vida, que existe em si mesmo, tanto que quando Deus manda Moisés no Egito, ao imperador mais potente daquela época, para libertar o seu povo, Moisés pergunta: tá bom, Deus, eu vou, mas o que eu falo para o imperador? Qual é o teu nome? Todos os deuses têm um nome, e parece que no mundo de hoje se multiplicou, não é? É Jeová, é isto e aquilo, etc, etc, não é? É espírito, é outro. Não mudou nada, 5.000 anos de história, na mesma coisinha, não é? Você vai dizer ao imperador que quem te manda é aquele que é. Parece até uma frase estúpida, não? Aquele que é. Aquele que tem a existência em si não precisa de ninguém. Estava lendo no caminhão, tem uma frase muito bonita. Sem você, Deus, permanece Deus. Você sem Deus, o que é? Entendeu? Nada. Como nada? Não, eu nada? Mas eu sou eu. Como? A minha inteligência, a minha riqueza, a minha juventude, o meu poder, o meu lucro, os meus negócios, como são nada? Então aí que vem a primeira reflexão. E era exatamente a discussão entre os apóstolos que seguiam Cristo. A gente muitas vezes se queixa das nossas comunidades, ou da igreja, ou dos escândalos dentro da igreja, mas os homens que seguiam Cristo tinha tudo isso, tudo. Jesus ensinava aos discípulos, não queria que ninguém soubesse que ele estava passando por lá, porque não queria o povo, queria formar os discípulos. Então ele fala: olha, o Filho do Homem, ele vai sair entregue nas mãos dos homens. Eles vão matar o Filho do Homem. Mas não se preocupe, porque ao terceiro dia ele vai ressuscitar. Vocês acham que eles entenderam alguma coisa? Não entenderam burro nenhum. Nada de novo debaixo do sol. Ou você acredita, ou que entender. Não vai mesmo entender. Que um morto ressuscite, não vai entender. Pode desejar que alguém não morra, como muitos povos fizeram templos maravilhosos, poemas, a imortalidade da pessoa, a imortalidade da alma. Os faraós construíram as pirâmides e aí por diante, para indicar a sua imortalidade. Depois, o mais corriqueiro, no Zé Povinho, quando eu desaparecer, vai sobrar o quê? A minha memória. Que sobre a tua memória, me diga você, aumenta alguma coisa ao teu corpo comido pelos vermes? Ou teu mau cheiro, me desculpe, o meu mau cheiro vai ficar perfumado porque alguém vai lembrar de mim? A vida é mais cruel, gente. Ou você vive, ou você morre. Também isso nos faz livres, porque a minha vida não depende dos outros. Não depende nem das bajulações, nem dos louvores dos outros, nem das calúnias dos outros. É o princípio da liberdade. Mas sou eu que devo criar a minha liberdade, cultivando a minha consciência, cultivando a minha existência. São duas coisas. A consciência
está entre o bem e o mal, que praticamente todo mundo tem. A minha identidade como pessoa está entre a vida e a morte, que somente as pessoas que possuem uma fé verdadeira encontram. Então, continuando, cheguei em casa e os discípulos estavam discutindo. Jesus pergunta: o que você estava discutindo no caminho? Devia ser bonito aquele grupo dos discípulos. O quê? Você? Primeiro-ministro? Não. Você? Secretário disso? Não, o que é isso? Você é ministro disso? Não. A mãe de São Tiago, de Tiago e João, teve até a coragem de chegar a Jesus: mestre, quando você estiver no teu reino, que os meus 2 filhos sejam os teus braço direito e braço esquerdo, que sendo um à tua direita e outro à tua esquerda, para administrar o teu reino. Mesmo nisso, nada de novo debaixo do céu, não é? E se declaravam pessoas religiosas. Vocês querem um sinal? Edmuro falou isto para o Frei Vitório, não interessa para vocês. Para saber se você é uma pessoa religiosa, você quer um sinal claro? Quando se você se coloca no último lugar, aí você se tornou uma pessoa religiosa. Você não é uma pessoa religiosa se viu santos, se te apareceu Nossa Senhora, se fez milagres, se curou doentes, se fez obras sociais, se atraiu milhares de pessoas com tuas pregações. Não é o sinal que você é uma pessoa religiosa. Porque a pessoa religiosa é aquela que entrou em comunhão com Deus. E Deus é simplesmente puro amor. E o amor se coloca no último lugar. O amor se basta a si mesmo. Não precisa de louvores, não precisa de pedidos, não precisa de agradecimentos, não precisa de nada. E o que é o amor? É uma vida, não é uma palavra. Quando falamos que Deus é amor, é porque a vida de Deus é o ser, e o ser que jorra água como uma fonte. Ele tem vida em si. Por isso que o amor não precisa de nada e de ninguém. Nem da família, nem do marido, nem da mulher. Não desculpa vocês casados, viu? Nem dos filhos. Nem dos pais. Mas para ter isto, eu penso ter encontrado o cerne da vida religiosa, daquilo que nós chamamos religiosidade. Então, é o segundo momento que eu digo religioso na existência humana, no universo. Se o primeiro é a criação, que do nada criou todas as maravilhas, o segundo é quando Deus entrou na história nossa, humana, se fez homem, se fez carne. O Deus que se une na pessoa humana, a criação toda, porque ao ser humano Deus destinou o domínio sobre todas as coisas. Então não adiantava assim, eu vejo Deus nas flores. Não vê Deus nas flores, pelo amor de Deus. Você vê as flores.
Eu vejo Deus no pôr do sol. Não vê Deus, você vê o pôr do sol. Porque onde Deus habita mesmo é o ser humano. É o segundo momento religioso. Deve ser bem claro. Porque, como vocês podem ver, são momentos de existência, de realidades. Ou elas existem, ou elas não existem. Se não existem, tá bom, me enganei a vida toda. Eu, pessoalmente, posso dizer, me enganei a vida toda, mas vivi bem. Me deu sentido tudo que eu fiz. Deu sentido até os meus erros, deu sentido até a minha fraqueza, e deu sentido também às minhas experiências, que não troco por todo o ouro do mundo. Estou falando de mim mesmo. Sei que isto é realidade. Então, quando se anuncia o Evangelho, exatamente se anuncia o que? Se anuncia esta vinda de Deus, vida no meio dos homens. E aqui vê todas as lutas que, para vocês compreenderem, como a vida humana não está longe dos motivos religiosos. Por quê? Porque a vida humana luta para quê? Cada um luta para quê? Vocês podem me dizer? Realizei os meus sonhos, não é? Realizei os meus sonhos. Mas será que não existe um sonho de Deus? Ou um projeto de Deus? Porque eu sonho. Quando você sonha, depois acorda, o que sobrou dos sonhos? Alguma coisa? Para mim não. Para você sobra alguma coisa? É o vazio mais absoluto, não é? Uma dor de cabeça de vez em quando. De vez em quando, é. Quando o sonho não é muito bom, dá dor de cabeça. Acorda transtornado. Entende? Realizei os meus sonhos. Ao contrário, Deus realiza o seu projeto. E qual é o projeto de Deus para cada um de nós? É o mesmo projeto que Ele teve sobre o seu filho. Então nós temos o exemplo claro. O mundo não quis saber de justiça, não quis saber de verdade. Fala, enche a boca, mas depois na prática, não. Digo o mundo, porque tem pessoas no mundo que lutam para isto e sacrificam a própria vida para isso. Mas o mundão mesmo, como escritos, etc., não quer saber disso. Então vamos eliminar pessoas justas do meio de nós, porque eles nos atrapalham. Não pode existir. Então, vamos ver se aquele que ele chama de Deus, aquele que chama do seu protetor, vem ajudar. Então nós podemos ver todo o trajeto de Cristo. Primeiro quando ele anuncia e depois na paixão e morte de Cristo. Por isso que nós devemos analisar, já outras vezes falei, a paixão de Cristo nos seus mínimos detalhes e na sua essência. Não nas lacrimosas, não nas choradeiras. Que o próprio Jesus falou para as mulheres de Jerusalém: não chore sobre mim, eu não quero compaixão, eu não preciso de compaixão. Mas quantas lágrimas que se chora, fazemos da religiosidade uma compaixão, uma choradeira terrível. Chorou todo mundo na igreja. O padre falou tão bonito que todo mundo chorou. Bom, tem também gente que chora assistindo uma novela, chora assistindo um filme, chora assistindo um monte de coisas. Às vezes até choro convulsivo, que não dá nem para parar. Entendeu? Sinal de alguma coisa? De sentimentos, tudo bem. De realidades? Não. Então, os homens que eliminam Cristo no meio deles, por quê? Porque as nossas obras são más.
que o justo não é bom para quem é injusto. Tem que ser eliminado. Tanto que as primeiras coisas que eles fazem em toda a história, sempre com as pessoas, quando você quer eliminar elas, ou mata fisicamente de uma vez. Esta bandidagem é menos cruel do que o mundo, sabia? Que o mundo te deixa vivo, mas te calunia. Ou não é assim? O mundo te calunia, te elimina psiquicamente, moralmente, no meio dos outros. O bandido não te mata e acabou a tua história. E essa é a realidade dos homens, como disse, a história dos homens e a história de Deus. Mas dentro desta realidade existe a história de Deus. Como Ele é vida, nós não somos vida. O mundo não é vida. Então o mundo não pode eliminar a própria vida. Quiser eliminar Cristo, que era a vida. Mas ao terceiro dia, eu ressuscitarei. É porque os apóstolos não entenderam nada. Não entenderam nada porque a mentalidade deles, a cabecinha deles, apesar de ser pessoas, repito mais uma vez, religiosas, assim, entre aspas, religiosas, era de favores de Deus, não do próprio Deus. Então o que acontecia? Eles queriam seguir a Cristo, tanto que uma pessoa falou que não foi Judas que traiu a Cristo, mas foi Cristo que traiu o sonho de Judas. Não traiu Judas como pessoa, não. Traiu o sonho de Judas. Porque Judas esperava que ele viesse restaurar o reino de Israel na terra. Então, como não realizou este sonho de Judas, além da cobiça, porque era um ladrão também, era Judas, não? Ele o entregou. Então tudo isso aqui vem de onde? Da humanidade que quer o quê? Poder. Quando falo humanidade, gente, estou falando de mim como ser humano, de cada um de vocês como ser humano, não é? Não estou falando dos outros lá. A nossa humanidade. Quer poder, quer prazer, quer vaidades. Porque pensa em riquezas. Porque pensa que nestas coisas ele vai se realizar como pessoa. Aonde vem um grande problema sério. Existe uma realização da pessoa humana? Em que consiste a realização da pessoa humana? Qual é a grandeza do ser humano? Qual é o futuro do ser humano? Se nós não colocarmos estes problemas, esses questionamentos que todos carregamos dentro, gente, para vocês e para vossos filhos. Quantos jovens não querem filhos? Quem que vou dar meu filho? Quem que o mundo vai dar? O mundo, vou falar quase uma palavra meio baixa, vai dar merda para o filho. Vai dar aquilo que o mundo deu para nós crianças, gente. Quando eu era criança, tinha 3 irmãos na guerra, um morreu na guerra, outro voltou ferido, tudo. Sabe qual era o que passava na minha mente? Era um pouco pior do que agora, gente. Na minha mente era assim, lógico, antes de começar a estudar, que a gente crescia, todos os meus amigos também, quem tinha o pai na guerra, quem tinha outro, que a vida era assim, a gente crescia, ia para a guerra, se sobrevivesse na guerra, formava uma família, ia gerar outros filhos, que depois iria para a guerra.
Que futuro tínhamos? Era a vida, a guerra. Matar é ser matado, é ser morto. Eu vou gerar meus filhos para quê? Para ser devorado pela droga, etc. Não. Você vai gerar seus filhos para ter um futuro eterno. Mas ele vai querer a liberdade dele. Deus criou a humanidade, o colocou no jardim. Será que Deus se arrependeu de tê-lo feito? O homem não quis. Deus veio à terra para melhorar ainda mais a condição humana, eliminar os males que atingem a humanidade. Não somente que só eliminar a doença sem dar saúde, você está doente, mas você não come para se alimentar e para crescer na saúde, não compensa. Gerar um filho para depois não alimentá-lo, para ele desenvolver, também não tem sentido, não é? Então ele veio para nos doar a sua própria vida. Cristo se fez homem para que o homem se torne Deus. O porquê da vida? Só. Não é problema nem de ser homem, de ser mulher, ser superior ao homem, ser superior à mulher. Deus se fez homem. É a proposta de Deus. É o projeto de Deus que Ele vai realizar para que cada um de nós se transforme em Deus. É difícil isso? Não. É difícil, pergunta para vocês, como pergunta para mim, porque isto é tudo fruto também das minhas orações e reflexões. Quando vejo 80 anos atrás isso não era nada. Se eu pudesse pensar, imagine vocês, parece uma ilusão, não é? Mas não é. Se eu pudesse pensar 80 anos atrás, eu vou me gerar. Aonde? Se você pede para mim mesmo me gerar, é impossível. Não é? Quem de vocês se gerou biologicamente foi gerado biologicamente, não é? Depois tiveram o poder de gerar biologicamente outros filhos. Entendeu? Então não é difícil. Esta palavra da religiosidade tem que ser eliminada, gente. Não vem com conversa fiada um monte de gente, mas é difícil. Eu falei, não é difícil. É impossível. Se torna fácil. Como se torna fácil para a criança ser gerada pelos pais. Não é ele que vai ser gerado. Não é? É uma vida nova, gente. É uma vida. Uma vida que Deus trouxe. E me oferece. Quem alimenta esta vida? Primeiro, o ventre da mãe. Faz crescer a criança. A criança faz alguma coisa? Não. Mas se a criança falasse, olha, eu estou preso nesta cadeia. Gente, o ventre de uma mulher é pior que uma cadeia, estreitinho, gente. Tem que estar tudo... Parece piada, mas é que vocês nunca analisam as coisas assim, não? O que vocês meditam? Vocês analisam como é que a criança fica 9 meses no ventre materno. É uma penitência do diabo, viu, gente? Não é fácil, é uma penitência do diabo. Gente, depois ser alimentado, gota a gota, tanta paciência. Já pensaram se a criança tiver que ter tanta paciência para ser alimentada? Mas eu quero sair logo desta prisão, eu tenho que nascer já. Nasce morto, tranquilo.
Então é a mãe que faz sofrer. Depois o que acontece? Nasce a criança. A mãe abandona a criança? O pai abandona a criança? Não. Alimenta com o próprio corpo a criança. Dá o próprio leite. Para crescer, desenvolver. Quem que tem um projeto de vida? É a criança ou a mãe? Ou o pai? Quer o melhor para seu filho. Então, quem é que deve ter o projeto de vida da nossa existência? Somos nós ou é Deus? É Deus. Então, precisamos procurar e pedir para Ele que nos revele o seu projeto de vida. E não nas circunstâncias, porque são muito secundárias as circunstâncias. O projeto total, o sentido da vida. O sentido da vida. Compreende? Ele se fez homem para que nos tornássemos deuses. É uma plenitude de vida. Eis porque com Jesus vem uma revolução total. Então não é de brincadeira, pelo menos mentalmente, que depois na prática, as nossas paixões, a nossa vaidade, o nosso orgulho, não deixe nos colocar no último lugar, queremos ser os primeiros, ficamos com ciúme dos outros, ficamos um monte de besteira. Essas são todas doenças que vão sarar devagar. Como é que vão sarar estas doenças? Essas são doenças que chamamos de escuridão. Como é que sai a escuridão? Com a luz. Então, religiosamente, a pessoa que é? A pessoa que busca Deus. Como a criança busca o peito da mãe para se alimentar. Então não é nem possível, nem difícil, nem impossível. É obra de Deus. Nós somos obra de Deus. Nós somos obra de Deus. E, repito, insisto e termino. Se quiser se analisar, se religiosamente alguma coisa está dentro de vocês, quando sentir a paz, quando vocês forem excluídos de tudo, de todos, quando doentes, incapazes, impossibilitados a fazer qualquer coisa, vocês se sentem bem. Porque aí alcançaram Deus, que é toda a vida. Este é o caminho religioso. Encontrar a Deus e se realizar em Deus.